Quando eu terminei os exames de PALI, eu retornei a Bangkok com a intenção de ir para o interior praticar meditação em linha com meu voto inicial. Mas quando eu cheguei em Bangkok, o monge sênior, que era meu professor, insistiu que eu ficasse. Ele queria que eu continuasse com meus estudos de PALI. Eu tentei arranjar um jeito de sair pela tangente, porque eu sentia que as condições para o cumprimento do meu voto ocorreram no momento que eu passei nos exames de PALI. De forma alguma, eu deveria estudar ou tomar o próximo nível de PALI. É meu temperamento o valor da verdade. Uma vez que eu faço um voto, eu não vou quebrá-lo. Mesmo a vida não vale tanto quanto um voto. Então eu tinha que encontrar um jeito de poder sair para praticar. Por um decorrer sortudo dos eventos, o monge sênior foi convidado para as províncias, o que me deu uma oportunidade de sair de Bangkok enquanto ele estava fora. Se ele estivesse por lá, seria difícil para mim ir embora, porque eu tinha uma dívida de gratidão muito grande para com ele, por muitos anos. Mas uma vez que eu vi a oportunidade, eu decidi fazer um voto aquela noite, pedindo por um sinal do Dhamma para reforçar a minha determinação de sair. Depois de terminar meus cânticos, eu fiz um voto. Que, se era para eu sair e meditar em linha com o meu voto anterior e a prática fosse fluir de acordo com minhas aspirações, eu queria que uma visão incomum surgisse na meditação ou no sonho. Mas se eu não tivesse a oportunidade de ir praticar, se eu fosse encontrar apenas desapontamento, eu pedi que a visão mostrasse a razão por que eu seria desapontado. Por outro lado, se a minha partida fosse preencher minhas aspirações, eu queria que a visão fosse extraordinariamente estranha e incrível. Com aquilo, eu sentei para meditar. Quando nenhuma visão apareceu durante o longo período da minha prática, eu parei para descansar. Assim que eu caí no sono, eu sonhei que eu estava flutuando sem esforço acima de uma vasta metrópole celestial, que esticava tão longe quanto os olhos podiam alcançar, com uma vista realmente impressionante. Todas as casas pareciam palácios reais, brilhantes pelos reflexos da luz do sol, tal como se eles fossem feitos de ouro puro. Eu flutuei 3 vezes ao redor daquela metrópolis e depois voltei ao chão. Assim que eu voltei ao chão, eu acordei. Era 4 da manhã. Eu rapidamente obtive um sentimento de calor e de contentamento no coração, porque enquanto eu flutuava ao redor daquela metrópolis, meus olhos estavam abismados com tantas coisas incríveis. Eu senti feliz e contente com a minha visão. Eu pensei que minhas esperanças seriam preenchidas. Eu nunca tive tal visão incrível. E aquela coincidiu justamente com o meu voto. Eu estava maravilhado com aquela visão aquela noite. Na manhã seguinte, eu prestei reverência ao monge sênior que estava cuidando do mosteiro e pedi minha permissão para ir embora. Desde o começo da minha prática, eu fui muito comprometido, porque esse é o tipo de pessoa que eu sou. Eu não saio brincando. Quando eu tomo algo, eu levo muito a sério. Quando eu saí para praticar, eu só tinha um livro, o Patimokkha. Agora eu estava indo para o caminho completo e para os resultados completos. Eu planejei tudo para dar até a minha vida por isso. Eu não estava esperando nada menos do que a liberdade do sofrimento. Eu tinha certeza que eu iria alcançar a liberdade nesta vida. Tudo que eu pedia é alguém que me mostrasse os caminhos, os frutos de Nibbana ainda estavam alcançáveis. Eu daria minha vida por aquela pessoa.
e ao Dhamma, sem deixar nada para trás. Se significasse morte, eu morreria praticando meditação. Eu não voltaria atrás. Meu coração estava como uma pedra. Eu passei o próximo retiro das chuvas no distrito de Chakarad, em Nakhon Ratchasima, porque eu não fui capaz de alcançar a Jamban. Assim que eu cheguei lá, eu continuei acelerando meus esforços na prática, tanto de dia como de noite. E não foi depois de muito tempo que eu atingi Samadhi. Eu não queria fazer nenhum trabalho além do trabalho de sentar e andar em meditação. Então eu continuei praticando até que meu Samadhi estava realmente sólido. Um dia, quando minha mente ficou calma e concentrada, uma visão apareceu na minha meditação. Eu observei um renunciante vestido de branco, que andou até 6 pés de distância de mim. Era um homem impressionante, de aproximadamente 50 anos, que estava vestido de forma impecável e tinha uma face diferente. Eu olhei para ele e fiquei observando ele. Ele olhou para suas mãos e começou a contar nos dedos. Ele contou um dedo de cada vez até chegar em 9. Então ele olhou para mim e disse: em 9 anos você vai alcançar. Mais tarde eu contemplei o significado daquela visão, que seria simplesmente a realização da tão desejada liberdade do sofrimento. Por aquele tempo, eu só tinha sido ordenado por 7 anos. Então parecia muito improvável que somente em 2 anos seriam suficientes para eu completar o caminho. Com certeza não seria fácil. Então eu decidi começar contando naquele ano que eu saí para praticar. Então, pelos meus cálculos, eu deveria alcançar a liberdade no meu 16º retiro das chuvas. Se aquela visão fosse de fato profética, então isso seria razoável. Um dia, num período que eu estava extremamente cuidadoso diante de Ajahn, eu deitei no meio do dia e caí no sono. Quando eu estava dormindo, Ajahn apareceu num sonho e me deu uma bronca. Por que você está dormindo igual um porco? Isso aqui não é um chiqueiro. Eu não vou tolerar nenhum monge vindo aqui para ficar dormindo, para aprender a arte de ser um porco. Você vai tornar esse local um chiqueiro. E a voz dele, assustadora, ameaçadora, me fez acordar. Tremendo e assustado, eu abri a porta do meu kut esperando vê-lo lá. Eu tinha muito medo dele. Mas eu forcei a ficar apesar daquilo. A razão era simples. Era a coisa certa de se fazer. Além do que, ele tinha um antídoto eficaz para porcos como eu. Em pânico, eu olhei em todas as direções, mas eu não o vi em nenhum lugar. Somente então comecei a respirar com mais calma. Mais tarde, eu contei a Jamal o que aconteceu. Ele explicou que o sonho de uma forma que aliviou meu desconforto. Você recentemente veio viver com um professor e você está realmente determinado em fazer isso. O seu sonho é simplesmente um espelho da sua mente. A bronca que você levou por você agir como um porco é somente o Dhamma te alertando para não trazer tendências de porcos na vida monástica e na religião.
Comparando eu mesmo, eu não está falando, né? Comparando ele mesmo com Adyaman, eu podia ver que éramos muito diferentes. Quando Adyaman olhava algo, ele compreendia completamente de todos os ângulos de seu coração. Ele nunca olhou apenas de um lado, mas ele sempre olhava, usava a sabedoria para olhar a imagem maior. Essa lição eu aprendi muitas vezes vivendo com ele. Dessa forma, estudar com o Adyaman não é simplesmente uma questão de estudar os ensinamentos do Dhamma. Eu tinha que adaptar-me às práticas que ele seguiu, até que elas estavam firmemente marcadas nos meus pensamentos, palavras e ações. Vivendo com ele por um longo tempo, gradualmente observando seus hábitos e práticas, e entendendo a razão por trás delas, até que o conhecimento estava firmemente grudado no meu coração. Eu tinha uma sensação de segurança enquanto eu estava com ele, porque ele era todo o Dhamma. Ao mesmo tempo, estar na presença dele me forçava a estar sempre alerta e contido. Adyaman tinha o hábito de fazer cânticos toda noite, por várias e várias horas. Ouvindo ele cantar com uma voz suave no seu culto uma noite, eu tive o inábil impulso de ir espionar e ouvir. Eu queria saber o que ele estava recitando por tanto tempo, toda noite. Mas assim que eu aproximei, para ouvi-lo mais claramente, a voz dele parou e ficou em silêncio. Isso não parecia bom. Então eu voltei e tentei escutar à distância. Assim que eu voltei, a voz começou a voltar, mas um pouco mais baixa, de forma que eu não conseguia ouvir claramente. Então eu me aproximei um pouco mais de novo. E de novo ele ficou em silêncio. No final, eu nunca descobri o que ele estava recitando. Eu tinha medo de se eu fosse tão teimoso e ficasse espionando, um raio fosse cair na minha cabeça ou uma bronca equivalente viesse. Encontrando com ele na próxima manhã, eu fugi do olhar. Eu não tinha coragem de olhar para ele no rosto. Mas quando ele olhou para mim com um olhar penetrante e ameaçador, eu aprendi a lição da forma mais dura. Nunca, de novo, espione ou tente ouvi-lo recitar. Eu estava com medo que eu fosse receber algo muito severo que fosse me causar problemas. Eu ouvi que Adyaman podia ler as mentes das outras pessoas, e isso me intrigou. Então um dia eu decidi testá-lo para ver se fosse verdade. De tarde, eu me prostrei 3 vezes à estátua do Buda e fiz uma determinação no meu coração. Fiz uma ditana no meu coração. Se Adyaman souber o que eu estou pensando nesse momento, então que eu receba um sinal claro que dissipe todas as minhas dúvidas nesse respeito. Mais tarde, eu fui ao culto de Adyaman para prestar reverências. Quando eu cheguei, ele estava remendando seus mantos, então eu ofereci para ajudar. Assim que eu me aproximei, a sua expressão se tornou assustadora. Alguma coisa não estava certa. Eu tentei colocar minha mão para pegar o pedaço de pano, mas ele rapidamente puxou, descontente, puxou fora do meu alcance, né, com um sinal de desconforto. Não seja um incômodo. As coisas estavam ficando cada vez piores, então eu sentei quieto e esperei. Depois de alguns minutos de silêncio tenso, Adyaman falou: normalmente, o monge praticante tem que prestar atenção na sua própria mente e observar seus pensamentos. A não ser que ele seja maluco, ele não tem que esperar que alguém fique olhando a mente dele para ele. No silêncio longo que se seguiu, eu me senti humilde e minha mente se rendeu completamente a ele. Eu fiz o voto solene de nunca mais desafiar Adyaman. Depois disso,
Eu respeitosamente pedi permissão para costurar o seu manto, e ele não fez nenhuma objeção. Quando eu estava com a Jaman, eu sentia que os caminhos frutos Nibbana estavam no meu alcance. Tudo o que eu fazia trazia resultados sólidos e bons. Mas quando eu saía e vagava pela floresta sozinho, tudo mudava. Porque minha mente não tinha uma base sólida e dúvidas começavam a surgir. Quando dúvidas começavam a surgir, eu não conseguia gerenciar. Então eu tinha que voltar correndo para o seu conselho. Uma vez que ele tenha sugerido uma solução, o problema rapidamente desaparecia, como se fosse cortado de mim. Algumas vezes eu só ia sair por 5 ou 6 dias, até que um primeiro problema surgisse. Se eu não conseguisse resolver o problema, no momento que ele surgiu, eu rapidamente voltaria na próxima manhã, porque eu sabia que alguns desses problemas eram muito críticos. Uma vez que eles surgiram, eu vinha correndo pedindo ajuda. Falando de esforço na prática, o meu 10º retiro das chuvas, começando em abril do meu 9º retiro das chuvas, foi quando eu fiz o esforço mais intenso. Em toda a minha vida, eu nunca fiz um esforço tão vigoroso como o 10º retiro das chuvas. A mente foi usada ao máximo e também o corpo. Daquele ponto em diante, eu continuei a fazer progresso até que a mente ficou sólida como uma rocha. De outras palavras, eu era tão habilidoso em samadhi que a mente era tão sólida como um pedaço de rocha. Rapidamente eu me tornei viciado na paz e tranquilidade de samadhi, tanto que a minha meditação ficou atolada nesse nível de samadhi por 5 anos completos. Uma vez que eu tenha superado o meu vício em samadhi, graças ao Dhamma duro de Ajaman, eu saí para investigar. Quando eu saí para investigar com sabedoria, o progresso veio rapidamente e facilmente, porque o samadhi estava totalmente preparado. O caminho adiante era vasto e espaçoso, tal como minha visão tinha profetizado. Pelo tempo que eu atingi meu 16º retiro das chuvas, minha meditação estava progredindo a ponto que a sati e sabedoria estavam girando em volta das sensações externas e dos processos internos de pensamento, meticulosamente investigando cada um, não deixando nada sem explorar. Naquele nível de prática, sati e sabedoria agem em uníssono, tá como uma roda do Dhamma, girando e girando em volta da mente. Eu comecei a ter a sensação de que minha realização estava muito perto. Eu lembrei da minha visão anterior prevendo a realização naquele ano, e eu acelerei meus esforços. Ao final do retiro das chuvas, eu ainda não tinha realizado. Minhas visões tinham profetizado com precisão até agora, mas eu comecei a suspeitar que elas tinham mentido para mim. Um pouco frustrado, eu decidi perguntar a um monge que eu confiava. Ele retrucou que eu tinha que calcular um ano completo, ao começar do 16º retiro das chuvas, até o 17º. Então isso me dava mais 9 meses. Eu estava feliz com essa explicação e eu continuei a praticar. Depois de ficar muito doente por vários meses, a Jaman faleceu logo depois do meu 16º retiro das chuvas. A Jaman sempre estava perto e pronto para resolver minhas dúvidas e me prover de inspiração. Quando eu estava perto deles, meus problemas de meditação rapidamente se dissolviam com a sua ajuda. A perda de Jaman como um guia e mentor profundamente afetou minhas esperanças pela realização. E não existiam mais soluções fáceis, como existiam quando eu estava com ele. Eu não conseguia encontrar nenhuma outra pessoa capaz de me ajudar nos meus problemas de meditação. Agora eu estava completamente sozinho. Felizmente, a corrente do Dhamma que fluía pela minha meditação atingiu um nível irreversível. Até maio do próximo ano, minha meditação atingiu uma fase crítica.
Quando o momento decisivo chegou, as questões de tempo e lugar pararam de ser irrelevantes. Tudo o que parecia na mente era uma radiância esplêndida e natural. Eu cheguei no ponto que não tinha mais nada para eu investigar. Eu tinha abandonado tudo, somente essa radiância permanecia. Exceto esse ponto central da radiância da mente, o universo inteiro já tinha sido abandonado. Naquele momento, eu estava examinando o ponto central de foco da mente. Todas as outras questões já tinham sido examinadas e abandonadas, somente ficando esse único ponto de conhecimento. Ficou claro que tanta satisfação como insatisfação surgia daquele ponto. Brilho e escuridão. Tudo surgia daquela mesma origem. Rapidamente, num instante, o Dhamma resolveu a questão. O Dhamma que surgiu inesperadamente e rapidamente. Foi como uma voz no coração. Seja brilho ou escuridão, satisfação ou insatisfação. Todas essas dualidades não são eu. O significado estava claro. Tinha que abandonar tudo. Tudo era não eu. Tudo não era eu. De repente a mente ficou absolutamente pacífica. Tendo concluído, sem dúvidas, que absolutamente tudo, sem exceção, não era eu, não tinha mais nenhum espaço para uma manobra. A mente parou, impassiva e pacífica. Não tinha mais interesse em eu ou não ser eu. Não tinha mais interesse em satisfação ou insatisfação, brilho ou escuridão. A mente ficou no centro, neutra e plácida. Parecia desatenta, mas na verdade ela estava plenamente consciente. A mente estava suspensa, em paz. Então, daquele estado mental, impassivo e neutro, o núcleo da existência, o núcleo do conhecedor, simplesmente caiu, se separou e caiu da mente. Tendo sido finalmente arrancado de toda identidade, brilho, escuridão e tudo mais, foi arrancado e destruído de uma vez por todas. No momento em que a delusão fundamental da mente foi arrancada e caiu, o céu foi como se o céu tivesse caído e o universo inteiro tivesse balançado e chacoalhado. Quando a delusão separou e dissipou da mente, parecia que o mundo inteiro tinha caído e desaparecido com ele. Terra, céu, tudo desapareceu num instante. Em 15 de maio daquele ano, o 9º ano da predição da minha visão anterior, eu estava plenamente realizado. Eu finalmente cheguei na ilha de segurança no meio do grande oceano. Muitos anos depois, eu estava ficando em Banhuai-Sai. Eu tive uma outra visão incrível. Flutuando nos céus, eu vi os Budas do passado que se esticavam na minha... Eu vi todos os Budas do passado diante dos meus olhos. Enquanto eu prestava reverência a eles, todos os Budas se transformavam em estátuas de ouro, derramando água perfumada. Eu realizei o ritual de banhar todas essas estátuas douradas de Budas. Então, enquanto eu flutuava de volta para o chão, eu vi uma enorme multidão de pessoas se esticando nos horizontes em todas as direções. Naquele momento, a água benta começou a espirrar das pontas dos meus dedos, das palmas das mãos, espirrando em todas as direções, até que ela cobriu toda aquela congregação de pessoas. Enquanto eu flutuava sobre o chão, eu olhei para baixo e vi minha mãe sentada na multidão. Olhando para cima, ela me implorou: "Filho, você está indo embora? Você está indo embora?" Eu respondi: Quando eu terminar, when I finish, I'm going to leave. Quando eu terminar, eu vou, mas você espere aqui." Quando eu terminei
de espirrar água benta em todas as direções, eu flutuei ao chão, de volta ao chão. Minha mãe tinha preparado uma esteira no chão em frente da casa dela. Então eu sentei para ensinar o Dhamma a ela. Refletindo aquela visão mais tarde, eu percebi que eu tinha que ordenar minha mãe, de 60 anos, como uma meti, uma monja de veste branco. Eu queria dar a ela a melhor oportunidade de desenvolvimento espiritual nos anos remanescentes. Então, rapidamente, eu enviei a ela uma carta explicando que ela se preparasse para a ordenação de monja. O meu lugar de nascimento é na província de Udon Thani, muitos quilômetros de Ban Huay Sai. Assim que eu cheguei no vilarejo de Bantad, eu encontrei com a minha mãe, ansiosa pela sua nova vida. Rapidamente, eu preparei a ordenação dela. Reconhecendo que minha mãe estava muito velha para andar comigo nas florestas, eu procurei um local apropriado perto de Bantad para estabelecer um mosteiro de floresta. Quando um tio materno e alguns amigos ofereceram um pedaço de terra, 60 acres, 1 milha do vilarejo, com muita gratidão, eu aceitei. Eu decidi ficar por lá e construir um mosteiro para que tanto monges como monjas pudessem viver em seclusão. Eu instruí meus apoiadores para construírem simples cabanas feitas de bambu e teto de grama para os monges e monjas. A visão que eu tive sobre ensinar a minha mãe antecipou o estabelecimento do mosteiro de Wat Pah Bantad, que mudou minha vida para sempre. Antes, eu vagava como desejava. Afinal de cada retiro das chuvas, eu simplesmente ia desaparecer na floresta, tal como um pássaro simplesmente tem suas asas e sua cauda para cuidar. Depois daquilo, eu vivi no meu mosteiro e cuidando da minha mãe até o dia que ela morreu. Com o tempo, monges de todos os lugares começaram a se reunir ao meu redor, em números maiores e maiores. E eu ensinei a eles para serem resolutos na prática e para manter os princípios de prática deixados por Adyaman, de renúncia, de disciplina estrita e meditação intensiva. Apesar de eu ter uma reputação de ser assustador, duro e comprometido, mais e mais monges continuaram a vir a gravitar ao redor de Wat Pah Bantad, ao redor dos anos, tornando-se um grande centro de prática do Dhamma. Como eu fiquei mais velho, minha exposição à vida pública tailandesa começou a se expandir a cada ano. Quando houve a crise de 97, eu saí para ajudar o país a sair das profundezas da crise econômica. Isto é, a cobiça de um nível da sociedade e a pobreza de outro. Eu queria que os tailandeses focassem nas causas da crise, por conhecer as causas, para que eles pudessem mudar o comportamento e prevenir que tal evento continuasse a ocorrer. Então eu fiz a campanha de ajuda à nação, para angariar fundos de ouro e dinheiro para os cofres, para as reservas nacionais. E também como meio para levar o ensinamento do Buda para uma seção maior da sociedade tailandesa, numa época em que muitos tailandeses estavam perdendo o contato com os princípios budistas. Eu tentei ajudar a sociedade no máximo da minha capacidade. No meu coração, eu não tinha senso de coragem, nem senso de medo, nem senso de perda, de ganho, vitória ou derrota. Minhas tentativas de ajudar as pessoas simplesmente vinham de compaixão. Eu sacrifiquei tudo para atingir o Dhamma Supremo, que agora eu ensino. Eu quase perdi a minha vida em busca do Dhamma, chegando no limiar da morte, antes que eu pudesse proclamar ao mundo o Dhamma que eu realizei.
Algumas vezes eu falo com coragem, tal como um herói conquistador. Mas o Supremo Dama no meu coração não é corajoso nem medroso. Não tem ganho, nem perda, nem vitória, nem derrota. Consequentemente, o meu ensinamento emana simplesmente de pura compaixão. Eu posso garantir a vocês que o Dhamma que eu ensino, isso não está falando, não se desvia daqueles princípios de verdade que eu realizei. O Buda ensinou a mesma mensagem que eu estou dando a vocês. Apesar de eu não me comparar em forma alguma com o Buda, a confirmação da realização está aqui no meu coração. Tudo que eu realizei está dentro do que o Buda ensinou. Nada que eu tenha realizado contradiz o que os ensinamentos do Buda de forma alguma. O ensinamento que eu apresentei é baseado nos princípios da verdade que eu, por muita longa data, aceitei profundamente. E é por isso que eu ensino pessoas com tal vigor e passo a minha mensagem pelo mundo. O Dhamma é algo muito profundo. Se o mundo não tivesse o Dhamma como uma água para apagar o fogo, seria um lugar muito difícil, um lugar impossível de se viver. O Dhamma é algo que o coração pode segurar, algo que nutre o coração, tornando as pessoas capazes de ser boas e de encontrar a paz. O Dhamma é o bom e correto ensinamento do Buda, que guia as sociedades e países e pessoas como nós. Ele é inigualável em produzir qualidades nobres e boas nos corações de pessoas em todos os lugares. Qualquer pessoa, qualquer família, qualquer indivíduo que não tenha religião, que não tenha virtude, que não proteja e treine o coração, com certeza vai ser atormentado e perturbado por um senso de mal-estar e desequilíbrio. Brigas tendem a surgir em famílias como essa e espalhar pela sociedade, pela vizinhança e pelo local de trabalho. A nossa inabilidade de conviver com os outros, na maior parte, vem de ferirmos os princípios da moralidade, isto é, que são corretos, nobres e bons. Em particular, quando um marido e uma esposa estão tendo problemas, é porque um foi além das fronteiras dos dois princípios ensinados pelo Buda. O contentamento com suas posses, enquanto não infringir as dos outros. E fullness of wants é tipo ter poucos desejos, ser uma pessoa contente. Em outras palavras, se você tem um parceiro ou parceira, você não tenta ter dois. Porque uma vez que você tenha dois, está fadado a ter arquirrivais, arquinimigos. Que tipo de contentamento e ter poucos desejos eu quero dizer aqui? Uma vez eu me lembro que alguns anos atrás, nas manchetes dos jornais, eu vi algo muito perturbador. Um ministro do governo estava fazendo um anúncio dizendo
aos monges, né, que os 2 princípios de contentamento não deveriam ser ensinados para as pessoas, porque eles atrapalham a economia, que o governo estava tentando desenvolver naquela época. De acordo com ele, esses 2 princípios atrapalham a prosperidade econômica. Isso foi há muitos anos atrás, mas eu não esqueci. Porque é algo que foi muito perturbador de ver e difícil de esquecer. Na verdade, esses 2 princípios não eram o que ele pensou. Esses princípios, que tanto os leigos como os ordenados, né, deveriam colocar em prática, em linha com a sua posição, né? Não tem nenhuma palavra, nenhuma frase do Dhamma que vai contra o progresso do mundo. Na verdade, o Dhamma dá ao mundo nada além de proteção e suporte. Para um monge, um filho do Buda, os 2 princípios significam que ele não deveria ser cobiçoso pelos 4 requisitos, isto é, panos, que vem com generosidade dos leigos, comida, não importa que tipo de comida, ele não tem como obter comida, então ele tem que defender dos outros, né? Abrigo e remédio. Todos esses requisitos são fornecidos com boa fé das pessoas em geral. O monge não deveria ter cobiça por eles, que isso vai contra os princípios básicos do Dhamma ensinado pelo Buda. O monge deve ser modesto nas suas necessidades. Esse é o jeito correto, apropriado dele agir. De forma que ele não cria um fardo para as pessoas leigas que o suportam. Ele não deve obstruir a sua mente com preocupações com necessidades materiais. Simplesmente meios de manter o seu corpo vivo e confortável em cumprir os deveres de um contemplativo. Já para os leigos, o princípio de ter poucos desejos e ser contente significa ser contente com a sua vida em família. Um marido deve ter uma esposa deve ter um marido. Um marido deve ter apenas uma esposa, não 2, não 3. Que isso simplesmente vai ser fogo se espalhando, consumindo ele mesmo e sua família. Isso é o que significa ter poucos desejos, não ter cobiça pelas aventuras que iriam pôr fogo na sua casa. E nesses desejos que não vão ter fim, que vão criar uma guerra uma atrás da outra. Um marido e uma esposa devem ser honestos com um ao outro, leais e comprometidos. Confiantes um no outro em todas as ocasiões e lugares. Eles não devem ter segredos. Devem ser abertos, com corações puros e leais. Se alguém tem que trabalhar fora de casa ou estar fora por uma noite, ele ou ela deve ir com o coração limpo e mãos limpas e voltar sem nenhumas manchas. Se alguém ter que ir viajar por um tempo, não importa quão longe, né? Essa confiança, né? Deve ser feito de forma, né, que não cause preocupação e temor de desvio desse princípio de ter poucos desejos de contentamento, de sair para dormir com alguém que não seja o parceiro ou parceira. Preocupações desse tipo são piores do que... Preocupações desse tipo são piores do que uma centena de fantasmas retornando, fantasmas zumbis vindo puxar as pessoas do seu... vindo puxar as suas entranhas e comê-las. Se um marido ou esposa tem que sair por um longo tempo, tem que ser por razões em manter a família em felicidade e alegria. Quando o marido e a esposa são confiáveis dessa forma, não importa onde quer que eles vão, eles não sofrem preocupação ou desconfiança. Eles vivem harmonicamente felizes até o fim de suas vidas, porque seus corações são honestos e leais dessa forma. Mesmo que haja tempos em que eles raramente se veem, isso não é importante. O ponto importante é ser honesto, confiável e comprometido um com o outro. Tal família pode ser rica ou pobre, mas a felicidade, a segurança e a confiança
que um dá ao outro. Isso é o princípio de ter poucos desejos num relacionamento, num casamento. Um marido, uma esposa, sem envolvimentos externos. Mesmo que haja homens e mulheres por toda parte no mundo, eles não se envolvem com essas outras pessoas. Isso é ter poucos desejos, esse contentamento para os leigos. Se esses princípios de poucos desejos forem arrancados do mundo, então os seres humanos não teriam fronteiras. Então nós não seríamos diferentes de cachorros no cio. Você já viu os cachorros no cio? No Nordeste da Tailândia, isso vai de agosto a setembro. Eles começam a latir e ficar uivando, feito loucos. Não tem como você saber quem é marido de quem é esposa de quem. Eles se mordem, se brigam. E assim eles vão, por toda parte, dia e noite. Sem nenhuma preocupação. Então, se nós seres humanos nos deixamos ir nessa direção, nós causamos um dano ainda pior. Porque nós temos armas e ferramentas, né, que nós podemos usar para matar um ao outro, né? Então, nós somos mais inteligentes que os cachorros, né? Então, assim, o mundo estaria perdido, né? O mundo estaria destruído, né? Não teria espaço suficiente nas prisões. Esse é o perigo que vem de deixar a energia sexual solta e sem regras. Não haveria suficiente no mundo. E o mundo não seria muito diferente de cachorros no cio. Nem cachorros no cio não seriam comparação para a gente. Já demos o nosso horário aqui, eu acho. Essas passagens, para quem tiver interesse em ir mais a fundo, é no livro Samana, que é a biografia do Untamahabua, que tem em inglês no site do Force Dhamma. Não é biografia, né? Tem várias passagens biográficas dele, com alguns ensinamentos sobre alguns pontos específicos. Tem várias fotos, né? Para quem gosta de fotos. Tem várias fotos dos vários anos das fases dele como monge. Então, assim, uns temas que às vezes não aparecem tanto aqui no nosso círculo ocidental, mas que é bom ouvir de vez em quando para relembrar certas coisas. Alguém quer colocar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa, pergunta, dúvida? Parece-me que, boa noite, parece-me que esses monges são mais simples, mais fáceis de entender, não esses mais antigos. Esses mais novos parece-me que são um pouco mais sofisticados ou não? O que você acha? Mas você diz de... No ensino do Dhamma, na fala do Dhamma, eles são mais singelos, mais simples. E os de hoje eu acho um pouco mais trabalhosos. Os mais antigos eu acho que são mais fáceis. Mas assim, esses mais novos que você fala... Esses assim, mais novos, o Tanísaro e... É porque eles são monges eruditos, né? Eles, assim, são monges eruditos, né? Então, assim, apesar de eles... Por exemplo, o Adyantanista treinou na tradição de floresta, mas ele é bem erudito, né? Tipo, ele estuda as escrituras e tal, faz estudos comparados, então, assim... É mais sofisticado. É uma abordagem mais, assim, para algumas pessoas aquilo funciona, né? Mas, assim, tem outras pessoas que se inclinam mais para uma coisa mais, assim, mais simples, né? Por exemplo, o Luntamahabua era filho de fazendeiro, né? De fazendeiro de arroz, né? Então, assim, depois foi lutador de boxe tailandês, né? Então, assim, é uma mente bem mais simples, né? Mas, assim, eu fiquei curioso até quando eu fiquei sabendo que o
foi lutador de boxe, né? Depois que a gente vê as Dama Talk dele, cada um é um nocaute que a gente leva, né? Então, Mas assim, eu gostei, eu acho que vale a pena. Assim. Mas assim, atualmente ainda, assim, tem monges que ensinam dessa forma. O Ajanan ensina dessa forma, o Lumpopia que ensina dessa forma. Assim, na tradição de floresta, geralmente os mestres ensinam dessa forma, né? Então, assim, questão não é nem questão de atual e ser antigo, é questão de, tipo, qual as nossas, como diria no meio acadêmico, quais são as nossas referências, né? Então, assim, você pegar os, por exemplo, Lumpopia, Ajanan, tipo, você vai ver o Damatalk dele pra você ver. Tem um canal do Ajanan aí, tipo, tem 1000 Damatalk. O Ajantan também, o Lumpao Suchat também, pega o Ajahn Suchat também, que fala, ele é um Arahant que fala inglês, né? Discípulo do Luntá também, né? Então, assim, vê se é diferente. Se ele complica alguma coisa. Então, assim, é só talvez mudar as referências um pouquinho, né? Porque o Ajahn Suchat tá vivo. Tá vivo, ele faz reunião por Facebook aí de tempos em tempos, o pessoal até participa. Pode fazer pergunta direto para ele, né? Então aí dá uma fuçada aí, quem tiver curiosidade, porque tipo, isso existe, não tá tão velho assim, então não acabou ainda. Jair, você ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar se você leu um texto corrido ou se você pegou várias passagens. Peguei várias passagens, assim, teve uma parte que era no começo do livro, teve uma parte que era no final do livro, mas tipo, tá tudo no livro. Ah, entendi, ok. É porque eu achei incrível porque ele vai assim, do processo dele de aprendizado até a libertação, depois ele vem, pega a questão social, até a questão da vida em família, e parece que ele dá uma subida, depois ele vem, né, para o concreto. Acho interessante Sim. essa passagem. Sim. E assim, a Numoda, aí para Lúcia e para o Vitor lá, que fizeram lembraram a gente desse fato, né, que era o aniversário do Luntamahabu, né, e fizeram a tradução do vídeo lá, fizeram as legendas, lá tá no nosso canal da Casa Dharma lá, o vídeo do Ajahn Kaliano. O Ajahn Kaliano teve a oportunidade de ir no mosteiro do Luntamahabu várias vezes, né, então ele fala pela experiência dele com o Luntamahabu diretamente, né. Então ele esteve lá no mosteiro várias vezes, assim, presenciou um dos pontos que eu achei mais interessantes, né, foi tipo quando o Ajahn Kaliano conta, né, que ele estava no mosteiro, primeira vez lá, Luntá vira para ele e fala: "Quem é você?" Tipo, jeitão assustador, né? Ele fala: "Não, eu sou um discípulo do Ajahn Chah, né?" Aí tipo: "Ah, o Ajahn Chah é um bom monge, né? Se alguém pratica os ensinamentos dele, vai se iluminar, com certeza, né?" E aí, tipo, ele ficou super feliz, assim, né? Tipo... Então, assim, eles eram contemporâneos, né? E tem curiosidades também, né? Os dois eram muito próximos, né? Quando o Ajahn Chah faleceu, né? Não deu poucas horas, o Luntamahabu chegou no mosteiro lá para segurar a onda, né? E prestar o suporte espiritual para a comunidade, né? Que tipo, ele já tinha experienciado quando o Ajahn Mun morreu, né? Então ele sabia o que os monges estavam experienciando lá quando o professor morreu, né? Então assim, tipo, assim, tem várias histórias interessantes lá daquela palestra da Ajahn Kaliano. Foi bem escolhida aquela palestra, assim. Então fica o convite aí para o pessoal assistir, tá no nosso canal aí. Então, Anumodana aí por todos que participaram do nosso o post. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no nosso YouTube. Ninguém aqui no YouTube, ok. Então a gente pode ir encerrando por hoje. E semana que vem o post, se eu não me engano, é no sábado. Até mais, pessoal. Boa noite.